Vamos abrir as nossas Bíblias. No segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, onde nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse, vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Podeis assentar. Meus irmãos, esse era um tempo de prevalência no âmbito das nações da Síria. E havia um homem na Síria, um militar, capitão de exército, chamado Naamã. Embora não fosse do povo de Deus, a Bíblia o enobrece, provavelmente por seu espírito patriótico, pela sua fidelidade como militar. Nós, embora nos consideremos peregrinos e estrangeiros neste mundo, somos capazes de admirar pessoas que não são crentes, mas mostram uma lealdade patriótica, um espírito comunitário, uma fidelidade aos seus próprios princípios. Naamã era da Síria, não era do povo de Deus, mas a Bíblia o classifica enquanto um militar, como um herói valoroso. Era um herói na Síria, um homem respeitado, um homem digno, um líder de princípios, um capitão a ser admirado. No entanto, ele estava com lepra, estava leproso. Uma doença que naquela época, sem cura, era abominável, porque ela levava à segregação. Um homem acostumado a estar com tropa e exército tinha que viver cotidianamente uma vida mais restrita para a outros não contaminar com a lepra. Por trás de seus trajes militares, que deveriam ser trajes belos, estava uma pele corroída pela lepra. E a Bíblia diz que uma menina havia sido levada presa pelas tropas da Síria. E esta menina ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aqui nós já vemos a dignidade deste homem, porque pelo que o texto nos informa, embora pouco, essa menina se sentia muito à vontade na casa de Naamã. Ela não estava lá numa condição de opressão. Naamã tratava bem, portanto, aqueles que estavam a seu serviço. Ela estava lá para ajudar a esposa de Naamã, provavelmente porque o próprio Naamã não poderia estar em muitas ocasiões, ao lado da esposa para ajudá-la no que precisasse. E a Bíblia diz que esta menina era uma menina de fé. Esta menina levada, presa, era uma menina crente, meus irmãos. E ela foi abençoar a casa de Naamã. No verso de número 3, diz assim: e disse esta a sua senhora, antes meu senhor, quer dizer Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Esta menina cria que Deus enviara Eliseu ao povo de Israel. Ela o considera um profeta. Ela reconhecia as suas palavras como palavras de Deus. Essa menina cria que a unção de Deus estava sobre Eliseu.
ela cria que Deus, através de Eliseu, poderia curar Naamã. E ela falou isso para a senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta, lá em Samaria, o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É interessante, meus irmãos, como ela se referiu a Eliseu, o chamou de profeta. Isso quer dizer que ela não reconhecia que Eliseu possuía poder em si mesmo para curar alguém. Não era a personalidade dele que era superdotada, era a condição dele de ter sido eleito, escolhido por Deus, para de Deus ser um porta-voz. Se ele poderia ser instrumento para a cura enquanto profeta, então é porque a cura não viria do próprio Eliseu, viria de Deus. A fé dela não é no homem. Profeta é uma expressão que pode até hoje, por ignorância de sua etimologia, levar alguém a querer venerar quem se apresente com tal denominação. Mas profeta é uma expressão que faz do homem que porta esse título menor. Ele não é o que tem a mensagem. Ele é só um porta-voz, é um mensageiro. É como um empregado que Deus manda para dar notícia de alguma coisa. Ela, portanto, está falando de um mensageiro de Deus. Em última instância, a fé dela não era na pessoa do profeta, mas no Deus que envia os profetas. No Deus em relação ao qual os profetas se colocavam como porta-vozes. E ela disse: se o meu Senhor estivesse lá diante do profeta, ele curaria. Essa menina estava prisioneira, longe da sua terra, não estava avizinhada de outras pessoas do povo de Deus para alimentar a sua fé, para inspirar a sua fé. Estava no meio de um cenário pagão, isolada. Ela era de pouca idade, mas ela falava com coragem e com convicção. Assim como Daniel, naquele palácio real, cheio de idolatria na Babilônia, manteve a sua fidelidade e manteve desde novo, foi levado para lá novo. Esta menina também, fora do seu lugar, no meio de um povo pagão, mas ela falava com ousadia do que Deus poderia fazer, de que o nosso Deus é um Deus que tem profetas, é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala e que age. Note, aquele por intermédio de quem poderia vir o milagre é aquele que é profeta, que é porta-voz. O nosso Deus é o Deus que faz pela sua palavra, age pela sua palavra. O profeta, ao mesmo tempo, é o portador da palavra divina e o profeta é o instrumento para os milagres. Porque onde estiver a palavra de Deus, aí estará o poder de Deus. Por isso que Jesus disse aos saduceus: errais por não conhecerem vocês as Escrituras e o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada aguda de 2 gumes. Foi por sua palavra que Jesus chamou Lázaro e o trouxe do túmulo. Foi por sua palavra que Jesus curou o servo do centurião. A palavra de Deus é viva e poderosa para agir e para curar. E aquele que tem a palavra de Deus também pode ser instrumento para grandes manifestações de Deus. Não é à toa que quando Jesus enviou os 12 para que fossem pregar, lhes deu também autoridade. Quando enviou os 70 nos evangelhos, lhes deu também, conjuntamente com a missão de pregar, autoridade. Vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo.
mandou que pregassem, mas também mandou que curassem os enfermos que estivessem numa casa. Eles voltaram de lá surpresos de que haviam inclusive expulsado demônios. Quando Jesus estabeleceu a grande comissão, associou sua palavra com poder. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E em seguida disse: e em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se na era da graça, meus irmãos, todo crente é comissionado a pregar, se vivemos no cumprimento da profecia de Joel, onde o Espírito é derramado e filhos e filhas profetizam, se estamos nos tempos de que falou Moisés, quando disse: oxalá todo o povo de Deus fosse profeta, se todos nós somos pregadores da palavra, todos nós devemos estar prontos para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos e trazer a expectativa de que a palavra pregada vai agir poderosamente. Aquela menina de pouca idade, sem apoio emocional de um grupo, de uma comunidade, mas sozinha, manteve sua firmeza. Foi ousadia, ela dizia aquilo ali, numa casa onde era serviçal, dizer para a esposa do capitão do exército, mas ela falou com convicção. Nós devemos, irmãos, à semelhança dessa menina, levar a mensagem de que Jesus pode curar o enfermo, não apenas salvar, não apenas batizar com o Espírito Santo, mas Jesus pode curar. Aliás, nós temos muito mais a dizer do que esta menina, porque nós vivemos depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós vivemos depois que entre nós Jesus operou maravilhas. Nós vivemos depois que ocorreu o Pentecoste, quando o Espírito Santo veio para estar conosco e Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras maiores ainda, porque eu vou estar com meu Pai, ou seja, intercedendo por ele. Nós percebemos que o Novo Testamento, irmãos, ensina claramente a doutrina da cura divina. Os apóstolos ensinaram. Vejamos aí o Evangelho de Mateus. Mateus foi um apóstolo. E Mateus, meus amados irmãos, fez uma associação das curas que Jesus realizou com uma profecia contida no livro do profeta Isaías, segundo a qual Jesus levaria sobre si não somente os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades. Não somente sofreria o castigo que nos traz a paz, mas por suas pisaduras seríamos sarados. Talvez um leitor desta passagem de Isaías, antes de conhecer a interpretação que lhe deu Mateus, poderia pensar que tudo aquilo era força de expressão, que levar as enfermidades era uma maneira poética só de falar que ele levaria os nossos pecados, que ser sarado era só ser sarado de uma forma espiritual. Mas Mateus mostra que o cumprimento da profecia é literal. Jesus naquela cruz levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ali estava sobre ele o castigo que agora nos traz paz com Deus, reconciliação, mas ali também ele sofreu as pisaduras pelas quais nós somos sarados. Mateus 8, 16 e 17 diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Portanto, naquela cruz onde fazia expiação por nossa culpa,
Jesus também fazia provisão de cura para as nossas enfermidades. Quando nós lemos na Bíblia, vemos que o obstáculo mais presente à cura divina não é a vontade de Deus, ou uma indisposição de Deus para nos curar, é a ausência da fé nesta promessa específica. Aqui em Mateus 8, verso de número 13, diz assim: então disse Jesus, quando ele foi curar aí o servo do centurião, então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Note, Jesus associa diretamente a cura com a fé. Vai, e como crestes será feito. Em Mateus, no capítulo de número 13, nós vemos aí que a incredulidade é o obstáculo ao mover de Deus para a cura. Em Mateus 13, a partir do 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? O povo dizia. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Note, a razão pela qual Jesus não operou muita coisa ali foi pela incredulidade deles. Mas note como alguma coisa no ambiente parece favorecer a incredulidade. Aquelas pessoas, irmãos, tinham maior dificuldade de crer porque Jesus tinha crescido entre eles. Eles viram Jesus com sua mãe, com seus irmãos. Ele parecia tão normal, tão comum, que tornou-se um embaraço para aquelas pessoas acreditar que Jesus era quem ele dizia ser. E essa incredulidade os impediu de ver maravilhas que Jesus poderia ter feito ali. De semelhante modo, irmãos, às vezes, os recursos que nós possuímos à nossa disposição, o avanço da medicina, em relação ao qual nós agradecemos a Deus, mas às vezes certas facilidades, certas múltiplas esperanças horizontais, fazem com que nós apostemos tudo nisso e percamos os olhos da possibilidade de Deus operar um grande milagre em nossas vidas. Nós percebemos que o apóstolo Paulo pregava sobre cura divina. Não apenas pregava salvação, pregava que Jesus curava. Porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, nós lemos o seguinte nos versos 8, 9 e 10. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Note, eu vos pergunto, como Paulo, que estava pregando, pôde saber que este homem tinha fé para ser curado se ele não estivesse falando sobre cura divina? Na hora em que isso se deu, Paulo deveria estar falando do poder de Deus para curar. E ele viu a reação do homem, ele viu a expectativa do homem. Ele deve ter visto os olhos daquele homem brilhar, deve ter visto os olhos arregalados para as promessas que Deus tem nesse sentido. Paulo viu que ele tinha fé para curar. Interessante que a Bíblia diz: Paulo fixou nele os olhos. É como se olhando para ele, houve uma passagem de informação. Paulo viu nos olhos dele que ele tinha fé.
E então Paulo disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Portanto, nós vemos que a cura divina era pregada naquele tempo. Nós observamos que Pedro pregava sobre cura divina. Houve uma pessoa por quem Pedro orou, que ele disse para ela: Jesus te cura. Essa expressão tem um sentido, porque no Velho Testamento Deus se apresentava como: eu sou o Senhor que te sara. É como se Pedro estivesse reconhecendo que aquele Senhor que sara é Jesus. Jesus te sara, Jesus te cura. E o nosso Deus se apresenta dessa maneira, assume este nome e denominação: eu sou o Senhor que te sara. Em Atos, no capítulo de número 13, aliás, de número 10, nós temos a pregação de Pedro na casa de Cornélio. No versículo de número 38 de Atos 10, Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro não fala bem das doenças, ele as considera como uma opressão do diabo. E Pedro diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, para ele sair fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Talvez você diga: mas pastor, Pedro não está dizendo que isso é para nós nessa pregação. Ele está dizendo que isso foi para Jesus. Agora eu tenho uma pergunta interessante a fazer-vos, semelhante àquela do coxo, em quem Paulo viu fé enquanto pregava. A pergunta é a seguinte, meus irmãos: Cornélio conhecia as promessas do Velho Testamento, algumas delas, antes mesmo de Pedro lhe ir ao encontro. Pedro foi falar para Cornélio que aquelas promessas redentoras haviam se cumprido. Ele foi dar a boa notícia, o evangelho, que Jesus tinha vindo, morrido pelos pecadores. Bem, é de se esperar então que com poucas palavras que Pedro tenha falado, já Cornélio tenha entendido e se convertido. Foi o que ocorreu. Mas houve mais do que isso. Enquanto Cornélio ouvia a pregação, ele não apenas foi salvo, mas ele foi batizado no Espírito Santo. No versículo 44, a partir do 44, diz assim: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. O habitual era alguém ser batizado no Espírito Santo depois do batismo nas águas, como aconteceu lá em Éfeso, onde Paulo, depois de batizar as pessoas, orou por elas para que fossem cheias do Espírito Santo, como é a ordem de Atos 2, 37 e 38, onde vai dizer: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, que é o batismo nas águas, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Cornélio recebeu logo antes de ser batizado nas águas. Em algum momento da pregação de Pedro, ele já entendeu tudo e foi salvo, e depois, ainda na pregação de Pedro, ele foi batizado no Espírito Santo. Agora eu lhes pergunto: onde Pedro falou sobre o batismo no Espírito Santo para que ele cresce, para que ele tomasse para si esta promessa? Pedro falou que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. Quando Cornélio ouviu isso, entendeu que era também para nós. Foi esta parte da pregação de Pedro que abriu o entendimento de Cornélio. Bem, se Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, ele saiu fazendo milagres, é isso que Deus quer de nós. Ele quer nos salvar.
e Ele quer nos dar poder, e Ele quer nos ungir, para que saiamos pregando. Cornélio tomou posse naquele momento desta palavra, foi a única coisa que lemos nessa pregação de Pedro, que tem a ver, e ele agarrou-a para si. E assim como o poder que esteve em Jesus é para nós, a cura dos enfermos também é para acontecer hoje, é para acontecer agora, é para acontecer entre nós. Pedro disse o seguinte, lá na sua epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, Pedro vai citar a parte da profecia de Isaías que Mateus não citou, mas que está lá no mesmo capítulo. 1 de Pedro 2, 24, levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E pelas suas feridas fostes sarados. Pedro diz que na cruz tem provisão de perdão de pecados, ele levou os nossos pecados. Tem provisão de santificação, para que mortos aos pecados agora pudéssemos viver para a justiça. E tem provisão de cura, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Naquela cruz há provisão para perdão de pecados e reconciliação com Deus, há provisão de santificação para andarmos em novidade de vida, e há provisão para a cura. É isso que Pedro está falando. Uma coisa interessante, irmãos, que os pioneiros pentecostais observavam, eles costumavam dizer o seguinte: nosso perdão está no sangue de Jesus. A Bíblia sempre fala disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus vertido na cruz, nós somos perdoados. Mas nós somos curados pelo corpo de Jesus. Pelas suas pisaduras no corpo, nós fomos sarados. O sangue de Jesus vertido nos traz a remissão de pecados. Mas o corpo de Jesus pisado é que nos traz saúde e cura, provisão de cura. E isso, irmãos, traz uma lição muito importante no Novo Testamento. O que é o corpo de Cristo agora? Somos nós. Nós somos o corpo místico de Jesus. O corpo físico de Jesus ressuscitado, glorioso, está lá à destra do Pai. Mas nós agora, aqui na terra, somos chamados de corpo de Cristo. Nós não somos chamados de sangue de Jesus. Nós somos chamados de corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. E por isso, irmãos, em grande parte, a cura divina depende de um corpo, que é a igreja, corpo místico, que está funcionando em comunhão. A cura depende muito das orações recíprocas de uns pelos outros. E se alguém está em tensão dentro do corpo de Cristo, com mágoa, com litígios, ele não receberá a cura. É um obstáculo. A cura está relacionada ao corpo de Jesus. Se alguém quiser machucar o corpo místico de Cristo hoje, ele não pode reivindicar a cura. Foi pelas pisaduras que nós fomos sarados. Se nós reconhecêssemos o valor do corpo de Cristo físico, nós também reconheceríamos o valor do corpo místico dos nossos irmãos, da comunhão. Quando há desamor, desafetos, a cura é obstaculizada. Aliás, Pedro diz que se o marido não conviver bem com a sua esposa, tratando-a como vaso mais frágil, como coerdeira da graça, suas orações são impedidas, suas orações não são ouvidas.
se não houver um coração livre, se não houver amor pela igreja, se não houver amor pela comunhão dos santos, dos crentes, não tem cura divina. Por isso que Tiago nos ensina tantas coisas importantes sobre curas. Vamos ver o que Tiago diz. Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Note, aqui não se está falando de qualquer enfermidade. Está se falando daquela enfermidade que impossibilita a locomoção. Se alguém pode vir à igreja, nós vamos impor as mãos. Nós não precisamos ter um vidrinho de azeite aqui debaixo. Mas a Bíblia diz que se a pessoa não pode ir à igreja, está alguém doente, mande chamar. Então ele não pode ir. Lá depois vai dizer, e o Senhor o levantará. Então ele estava prostrado. Nós sabemos que quando a doença imobiliza, abate-nos fisicamente, ela dificulta a nossa fé. Porque a fé, irmãos, ela exige um momento de decisão, de arranque. Eu creio que todos nós cremos que Jesus cura. Mas para a cura acontecer efetivamente é preciso ter aquele arranque, vai ser agora. Vou tomar posse, vou segurar. Às vezes é muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente, apesar de enfermo, tem alguma disposição física. Quando há uma indisposição física, a pessoa está ali impedida de se locomover, arriada numa cama. Não é que ela não creia, ela crê que Jesus cura, mas aquele arranque. Existem elementos psíquicos de desânimo que desestimulam aquele arranque, aquele tomar posse. E por isso que se manda chamar os presbíteros e agora ungir com óleo, alguma coisa mais visível. Alguma coisa que não apenas tocou na pessoa, mas que ficou nela. Para ela ter aquele momento em que aquilo vai ficar nela como um momento de dizer, é agora que eu vou ser curada. Para ela, naquele toque do azeite, ter um momento para reunir todas as suas forças espirituais e lançar-se diante de Jesus para se apoderar. O que cura não é o óleo, é a oração da fé. Quem levanta não é o óleo, o Senhor o levantará. Mas o óleo é um estímulo mais forte do que a imposição de mãos. E a Bíblia manda chamar os pastores, exatamente para que a pessoa se sinta como se estivesse com toda a igreja. Como toda a igreja não pode estar na casa dela, estão os que representam a igreja, os presbíteros. Para ela sentir que o povo de Deus está lá. Provavelmente, Tiago aqui não diz, mas está subentendido. Enquanto esses presbíteros que representam a igreja estão lá orando por ela, está toda a igreja lá orando em casa. Ou no lugar de reunião. Meus irmãos, é preciso que nós todos nos juntemos em oração. É preciso que nós todos compremos a briga para que os nossos irmãos sejam curados em nome de Jesus. Note como tem uma ideia de comunhão na cura, tem uma ideia de envolvimento da igreja inteira. Estão aqui os presbíteros, está ali representado o corpo de Cristo, a congregação. E a oração da fé levantará o doente. E veja o que Tiago diz no verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Está intrigado com o irmão, se arrepende, confessa, pede perdão. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja em que muita gente ficou enferma e morreu precocemente.
Veja o porquê. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, eu vou ler a partir do 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Observe, por que ele não fala que estão enfermos pessoas porque não discerniram o sangue do Senhor? Por que ele fala não discerniram o corpo do Senhor? Porque, meus irmãos, essa era uma igreja dividida. Um dizia eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas. Paulo diz, quando vocês se reúnem não é para tomar a ceia do Senhor, cada um toma a sua própria ceia, é a ceia do grupo, é a ceia da facção. Por isso que eles não esperavam uns pelos outros, cada grupo chegava, tomava a ceia, ia embora e não esperava pelos outros, porque era uma igreja retalhada e dividida. Aí Paulo diz, vocês examinem-se antes de participar, se vocês entendem o valor do corpo de Cristo, daquele corpo que foi pisoteado na cruz, mas que tem extensão e continuidade no corpo místico de Jesus, da igreja. Porque se vocês não estão discernindo o valor do corpo, não estão discernindo o valor da igreja, da comunhão, vocês não vão ser curados. Porque vocês estão atentando contra o corpo que vos cura. Vocês estão desprezando o corpo de Jesus que sofreu as pisaduras, pelas quais nós somos sarados. Porque vocês não discernem o corpo, não se examinam, não caem em si. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Veja como há uma relação, irmãos, do corpo de Cristo, da comunhão, com a cura divina. Mas voltemos lá. Aquela menina deu pouco de informação que tinha para Naamã. E Naamã, meus irmãos, no início foi orgulhoso, porque ele deveria ter viajado imediatamente para falar com o profeta. Mas Naamã quis seguir o protocolo. Eu sou um capitão de exército. Não vou falar com um qualquer. Eu vou falar com o meu rei, e o meu rei vai falar com o rei de lá. Em vez de ele ir diretamente ao profeta, ele quis ir dentro de um protocolo de nobres. E diz aí o texto, versículo 4, 2 Reis 5. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Veja como ele não estava entendendo nada. Ele falou com o rei da Síria. O rei da Síria disse para ele que ele levasse uma carta do próprio rei da Síria para o rei de Israel e chegasse lá cheio de presentes, como se fosse comprar a cura. Meus irmãos, o erro de Naamã foi ter procurado o rei. Diz aí o verso 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando o rei recebeu essa carta, ele enlouqueceu. Versículo 7, o rei de Israel. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra.
Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando o rei recebeu essa carta, era uma carta do rei da Síria, dizendo: eu estou enviando aí Naamã para você, ele está levando presentes, cure ele. O rei de Israel disse: quem sou eu? Eu não sou Deus para matar ou dar vida. Este homem está tentando encontrar uma razão para me atacar. Ele me pediu o impossível, ele sabe que eu não posso fazer, para depois dizer que eu não fiz e me atacar. Está buscando ocasião contra mim. Quem sou eu? Naamã foi pelo caminho errado, irmãos, porque ele foi pelo caminho que estava de acordo com a sua posição. Mas para ser curado, irmãos, tem que se agachar. Para ser curado por Jesus, vai ter que se dobrar. É interessante como Jesus, irmãos, cura e dá a lição. Quem vai a Jesus para ser curado recebe muito mais do que cura. Jesus curou pessoas que depois disseram: eu agora vou te seguir para onde tu fores. O paralítico de Cafarnaum chegou diante de Jesus e não recebeu só cura, recebeu a remissão de seus pecados. Jesus quer reestruturar-nos por inteiro. Deus quer nos reestruturar por inteiro. Aquele homem não precisava só de cura para o seu corpo, ele precisava aprender a ser humilde. Sua posição, seus feitos o faziam muito orgulhoso. Ele não queria falar com o profeta, queria falar com o rei. Ele queria que o rei chamasse o profeta como se fosse um empregado e dissesse: cura-o, cura este homem aqui. Mas profeta não se submete a rei, profeta se submete a Deus. Se submete a Deus e não a reis. E continua o texto, versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa esse homem vir aqui. Naamã aqui teve o seu primeiro momento, irmãos, de humilhação. Ele não vai falar com o rei, nem vai falar com um profeta que o rei manda chamar. Ele vai ter que ir direto ao profeta. Vai ter que ir direto ao profeta. Quer receber alguma coisa de Deus, tem que deixar o orgulho em casa. Aliás, em casa não, deixa lá no inferno que é melhor. Tem que jogar fora a soberba. E segue aqui o texto. Versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Imagine aqui a cena, irmãos. Naamã chegando lá, não sei quantos carros, cavalos, um cortejo de militares, e chegou na porta da casa de Eliseu. Eliseu foi atender Naamã? Não, mandou um empregado dele, vai lá falar com ele. Versículo 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Que coisa, irmãos. Eliseu não queria nem se encontrar com Naamã. Vai lá, eu não vou sair de casa não, tu vai lá e fala com ele. Diz a ele que vai lá no Rio Jordão, se banhe 7 vezes e ele fica curado. Meus irmãos, isso mexeu com os brios de Naamã. Veja aí o versículo 11. Porém Naamã muito se indignou. O homem já foi para falar com o rei, já tinha que ir na casa de Eliseu. Chegou na casa de Eliseu com um cortejo militar. Eliseu manda um empregado e ainda é mandando ele tomar banho num riozinho lá de Israel, o Jordão, quando no seu lugar de origem tinham rios mais caudalosos. Versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá da casa, por-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã disse: eu pensei que era um negócio assim, eu pensei que ia sair aquele homem de Deus ali.
ficar diante de mim, invocar o nome do Senhor, passar a mão dele sobre mim e a lepra ia sair. Muita gente não é curada por causa disso, irmãos, porque quer escolher o modo de ser curado. Mas Deus é Deus. Ele faz como quer. Tem gente que não é batizado no Espírito Santo às vezes por causa disso. Eu quero ser batizado no Espírito Santo num culto pegando fogo. Ele só se imagina sendo batizado no Espírito Santo num culto assim bem diferenciado. Meu irmão, lá no seu quarto, Jesus pode lhe batizar no Espírito Santo. Eu vou ser curado quando tiver assim um culto que de repente acontecer maravilhas, eu sentir assim um arrepio acontecer. Não, meu irmão, você pode ir andando para casa ser curado. Você pode ir andando para casa ser curado. Você pode ir lavando roupa, irmã, ser curada. Naamã imaginou um cerimonial todo. Não queira dizer a Deus como fazer, Ele sabe como fazer. E Ele faz de maneira surpreendente. Eu nunca me esqueço, uma vez contei aqui no início do movimento pentecostal, houve um irmão, um diácono de uma igreja, onde muita gente estava sendo lá batizado no Espírito Santo, e ele disse, eu quero isso daí, eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas eu não quero essa gritaria, eu não quero esse negócio aí. A pessoa que foi orar por ele sabiamente disse, pois faça o seguinte, ore, peça, e deixe Deus fazer como Ele quiser, mas peça. E o homem pediu, quando recebeu era o que gritava mais alto do que todos. Aleluia, Dennis Bennett, que foi o instrumento de Deus para levar a doutrina pentecostal à igreja anglicana. Ele admirava irmãos que eram pentecostais, cheios do Espírito Santo. Ele disse, eu quero isso que vocês têm. Os irmãos disseram, pois nós vamos orar. Ele disse, mas eu quero ser fervoroso como vocês, desse jeito, mas sem esse negócio de línguas. E os irmãos disseram, não se preocupe, deixa a gente orar, que vem junto com o pacote. E aquele homem foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Jesus pode operar maravilhas, irmãos. Smith Wigglesworth dava um murro numa pessoa que ela caía do outro lado e se levantava curada. Deus pode fazer de maneira mais esquisita possível, porque Ele é Deus. E Naamã ficou indignado. No versículo 12 ele diz, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar curado? E voltou-se e foi com indignação. Eu não vou querer saber disso. Eu vou voltar para o meu lugar. Eu me lembro agora de uma história de Smith Wigglesworth, onde ele foi orar por uma mulher, foi chamado para orar por uma mulher muito rica. E quando ele chegou lá, ele tinha aqueles modos dele, que nós interpretaríamos como grosseirão. Ele chegou lá e foi falando muito duro com a mulher, repreendendo quase que o diabo na mulher. A mulher teve sua sensibilidade ferida e disse, eu não quero este homem, tira este homem daqui. E no outro dia ela se arrependeu, mandou 1000 desculpas para ele. Ele disse, eu não vou mais. Mas depois de muito pedirem, ele foi lá e orou por aquela mulher e ela foi curada para a glória de Deus. E aqui Naamã disse, eu não vou tomar banho nesse rio não. Que negócio é esse? 7 vezes, que negócio é esse aí? Nesse rio aí, o homem nem aparece, eu nem falei com ele, nem veio dizer nada para mim, nem me encontrou, vou-me embora. Mas aí apareceram servos prudentes, versículo de número 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficarás puro, vai lá. Que prudência, irmãos, desses servos. Nós já demos essa viagem, se fosse uma coisa difícil, tu farias. Ele está dizendo uma coisa simples. É preciso que nós tenhamos esses servos aqui do lado da gente como amigos, irmãos. O paralítico lá que desceu pelo teto tinha amigos muito bons. Amigos que não diziam, você vai ficar assim enfermo, coitado de você, está doente aí em cima de uma cama. Não.
Nós vamos levar você até Jesus. E o homem, mas como é que eu vou chegar até ele? Eu estou dentro aqui, eu estou numa cama. A gente vai subir o telhado. Mas como é que vai descer pelo telhado? A gente destelha. Mas como é que desce de lá? A gente segura a corda, mas vai. Nós precisamos de crente assim, irmão, que diga, pronto, Jesus vai curar. Jesus vai curar. Faz aí, meu irmão. Faz o que o homem de Deus está te dizendo. Nós precisamos de amigos, irmãos, que façam descer o teto. Como aquele paralítico. Vai ser curado, vamos lá. Aí o Naamã entrou no rio. Por que 7 vezes, pastor? Meus irmãos, eu não sei porquê, mas eu suspeito. 7 vezes para dar tempo a fé nascer no coração dele. Aquilo ali era um ponto de contato, era para ele estabelecer um momento para decidir crer. Como eu disse, a fé às vezes está na gente em estado de potência, é preciso ter aquele arranque. Então era para ele ter o arranque na 7ª vez. O profeta poderia ter dito, basta tu descer naquelas águas e sobe que tu vai ser curado. Mas o profeta sabia que ele não estava preparado. Mas eu fico imaginando, Naamã mergulha a primeira vez. Não foi tão difícil não. O que é que me custa? A segunda vez, foi para a segunda, será que isso vai acontecer mesmo? A terceira vez, está chegando perto. Vai acontecer, será que vai acontecer? 4ª vez, está chegando perto, 5ª, 6ª. Quando chegou na 7ª, Naamã teve tempo para ir gerando fé, para ir gerando expectativa. Na 7ª ele disse, vai ser agora. Ele saiu e foi curado. Versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Meus irmãos, Jesus quer curar. Só houve um homem que perguntou a Jesus se ele queria. Foi um leproso lá no Novo Testamento que disse, se tu queres, pode tornar-me limpo. Jesus disse, eu quero ser limpo. Jesus não deu nem explicação, eu quero porque você, não, eu quero, porque Ele quer para todos nós. É o contrário, Jesus está perguntando se a gente quer. A pergunta é inversa, meus irmãos. Olha aí o que está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. E Jesus, vendo este deitado, o paralítico de Betesda, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? É ele que está perguntando, você quer? Você quer muito, quer para valer? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado, Jesus curou. Ele que foi perguntar, agora tem que querer para valer, irmãos. Bartimeu queria para valer, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala mais baixo, Bartimeu, cala a boca. E ele falava, era mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou chamá-lo. E perguntou, o que tu queres? A pergunta é o contrário, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Essa gritaria toda foi porque eu quero ver. Jesus disse, então arregala os olhos aí e vê. E o homem foi curado para a glória de Deus. Olha aí o que a Bíblia Sagrada diz sobre a mulher com fluxo de sangue, Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Antes de eu prosseguir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa mulher aqui, irmãos, ficou encurralada. Ou cria, ou ficaria com isso para o resto da vida. Porque dinheiro não tinha mais.
tinha gastado tudo. Nenhum médico tinha resolvido. Não tinha mais medicina, não tinha mais dinheiro. Ou Jesus ia curá-la, ou ninguém mais poderia fazê-la. Ou um milagre, ou nada. Na hora que nós somos encurralados, não baixemos a cabeça, é aí que é a hora da nossa fé se alavancar. Mas note o que diz o versículo 27, ouvindo falar de Jesus, alguém falou para ela, teve alguma menina aí, entre aspas, como aquela que falou com Naamã, teve algum tira-teto aí, como aqueles amigos do paralítico, alguém falou para ela, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás, dentre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, ela estabeleceu o ponto de contato, em que momento eu vou dar a alavancada na minha fé, em que momento eu vou acreditar que eu vou ser curada. Quando eu tocar. A multidão é grande, não posso chegar até ele, mas quando eu tocar, eu vou liberar, eu vou crer que eu vou ser curada. Se tão somente tocar nas suas vestes, sarareis. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Note como a Bíblia chama a enfermidade, mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão aperta e dizes, quem me tocou? Muita gente estava tocando nele, mas tinha uma que tocou dizendo, quando eu tocar vou ser curada. E essa foi, versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, note, essa mulher não apenas foi curada, irmãos, ela estava sob o impacto do poder de Deus, ela estava reverenciando Cristo, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, note, vai-te em paz. Não apenas ele trouxe cura, ele trouxe paz ao coração dela, ele trouxe uma restauração inteira da sua vida. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. É como ele chamou a enfermidade, deste teu mal. Nós voltamos agora para Naamã. Naamã, irmãos, depois que foi curado, voltou para o profeta e foi reconhecer o poder de Deus. Ele se converteu, ele não foi só curado, ele se converteu. Versículo de número 15, então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele e disse, eis, agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que me aceites uma bênção do teu servo. Note, agora ele quer dar um presente, veja a reverência, eu peço que tu aceite, eu quero te dar um presente, mas o profeta, irmão, sabe que não tem presente a receber, porque não foi ele, foi Deus. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei, e estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou, o profeta não quis nada. E disse Naamã, se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Aí foi ele que foi pedir alguma coisa para o profeta. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E como ele ia voltar, e o chefe do país dele era idólatra, ele dizia que Deus me perdoe quando eu tiver que acompanhá-lo. Quando ele for adorar o ídolo, Deus me perdoe, porque eu vou estar lá, mas eu sei que aquele ídolo ali nada é. Eu sei que só o Senhor é Deus. Houve uma conversão naquele dia. O nosso Deus, irmãos, é aquele que diz, vai-te em paz. Perdoado te são os teus pecados. É aquele que cura e faz alguém dizer, não há Deus, senão em Israel. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ficar de pé. Se houver alguém enfermo nessa noite, quer oração, pode vir aqui à frente.
E nós vamos orar pela sua vida, para que o Senhor possa curar para a glória do seu nome. Pastor, mas hoje veio tão pouca gente. Hoje só tinha o irmão Cleito aqui tocando. Não é nem um culto daquele lotado. Pois é, irmãos. Mas não foi nos rios de Damascus. Foi no rio cheio de lodo, em Jordão. É o Senhor que opera e faz. Creia no Senhor. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te suplicamos agora como igreja, corpo, povo, Senhor, cura, meu Deus, para as enfermidades. Nós te pedimos, Senhor, cura, meu Deus, de toda enfermidade. Repreende, meu Deus, toda enfermidade dos corpos, meu Pai. Estende a tua mão para sarar, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para trazer saúde aos que estão aqui, Senhor, e aos que estão, meu Deus, no hospital, pelo qual, meu Deus, nós já oramos, e aos que estão em casa enfermos, como o irmão Apolônio. Ó, meu Deus, o servo do centurião estava em casa e Jesus de longe deu a palavra. Cura, meu Deus, cura os que estão perto, cura os que estão longe, cura agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podeis assentar, irmãos, tenho só breves avisos.